Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Não obstante suas fraquezas e limitações, John Lennon, um dos integrantes do famoso conjunto inglês dos Beatles, alimentava um certo idealismo. Sonhava, talvez, pudessem ele e seus companheiros promover uma revolução pacífica pela música, formando uma mentalidade mais liberal, menos preconceituosa, a favorecer a fraternidade entre os homens. Isso ele deixa bem claro numa das composições mais famosas do grupo, onde nos convida a usar a imaginação. Diz ele: imagine, nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo, sobre nós apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja nações, países, nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo o dia de hoje. Imagine que não haja propriedades, necessidades, nada de ganância ou de fome. Apenas a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens compartilhando o mundo todo. Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós. E o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Uma das marcas registradas do grupo, em atitude contestatória, eram os cabelos compridos, rompendo com a tradicional imagem masculina dos cabelos bem aparados. Numa entrevista famosa, que praticamente marcou o fim dos Beatles, no final da década de 60, Lennon dizia amargurado: todos nós crescemos um pouco, houve mudanças, estamos menos reprimidos, mas o jogo continua o mesmo. Os poderosos continuam fazendo o mesmo tipo de coisas, vendendo armas, matando inocentes. O povo continua vivendo miseravelmente. As coisas continuam como eram antes. O sonho acabou. A única diferença é que hoje eu estou com 30 anos e uma porção de gente usa cabelos compridos. Lennon não foi o primeiro idealista a sonhar a construção de um mundo melhor. Antes dele, muitos pontificaram neste mistério e foram até bem mais firmes e coerentes em seus propósitos, legando à humanidade exemplos inesquecíveis de dedicação ao bem. E ninguém elevou tão alto esse ideal, ninguém trabalhou tão intensamente por sua concretização no mundo quanto um jovem Galileu, que foi um cantador também, mais exatamente foi um poeta de Deus, a exaltar a grandeza do Criador na musicalidade de seu verbo sublime, na beleza de suas lições inesquecíveis. Quando ele falou do alto do monte, compondo o mais belo poema da humanidade, era a própria voz do céu, a oferecer os fundamentos do reino divino,
em ensinamentos que revelam a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Mas ele não foi um simples cantador. Muito mais que isso, foi um missionário divino, que viveu intensamente a sua mensagem, transformando a própria vida numa carta viva de Deus. Por isso, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o modelo supremo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, o mentor espiritual que o assistia respondeu simplesmente: Jesus. E comenta Kardec: Jesus constitui o ideal de perfeição moral a que a humanidade possa aspirar. A sua doutrina é a mais bela, a mais pura manifestação da vontade do Senhor, porquanto, sendo ele o mais puro espírito que já esteve na terra, o próprio Criador o inspirava. A resposta do mentor espiritual e os comentários de Kardec situam Jesus como a mais alta figura da humanidade, missionário divino, médium de Deus. Revela o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus já era um espírito puro e perfeito quando surgiu à Terra massa de fogo incandescente há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Foi então convocado por Deus para ser o governador de nosso planeta, com a tarefa de conduzir os espíritos que aqui fariam estágios evolutivos, quais alunos conduzidos a um educandário para aprendizado específico relacionado com as suas necessidades. Somos na Terra, segundo informações da espiritualidade, perto de 25 bilhões de espíritos em evolução. Perto de 6 bilhões e 400 milhões encarnados. Os restantes desencarnados. Somos todos tutelados do Cristo. Jesus é o pastor, o guia, que nos conduz, segundo a expressão do salmista, pelas veredas retas da justiça. E ainda que muitos, quais adolescentes rebeldes e inquietos, desdenhem as suas lições, comprometendo-se em desajustes que fazem a confusão do mundo, permanecemos todos sob controle. E mais cedo ou mais tarde, terminaremos em seus caminhos, amadurecidos pela experiência, tangidos pela dor. Alunos do educandário terrestre, temos recebido a visita de muitos professores, cultos e sensíveis, que periodicamente vêm até nós oferecer-nos algo de sua sabedoria, de seus conhecimentos, em favor do progresso humano. Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Buda, Moisés, Isaías, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, são apenas alguns deles. Vale destacar a figura extraordinária de Moisés, que, não obstante incapaz de superar as limitações de seu tempo, foi suficientemente fiel no propósito de conduzir o povo judeu pelos caminhos do monoteísmo, criando condições para que a humanidade recebesse a primeira revelação divina, consubstanciada na tábua da lei, onde está registrado aquilo que o homem não deve fazer. É a revelação da justiça. Os nossos direitos terminam exatamente onde começam os direitos do próximo. E houve a revelação maior, tão importante, tão grandiosa, tão definitiva,
que o próprio governador da terra decidiu trazê-la pessoalmente, para que fosse apresentada em toda a sua plenitude sem distorções. Assim é que há 2000 anos, Jesus aportava ao planeta com a divina revelação do amor. A palavra amor, embora exaltada e decantada hoje mais do que nunca, está repleta de conotações infelizes que a desgastam. Muitos confundem amor com sexo, ignorando a lição elementar de que o sexo é apenas parte do amor e não a mais importante. Aos que fazem do amor um exercício de exclusivismo, sufocando o ser amado com exigências descabidas. Aos que amam, como quem aprecia um doce, gostam do doce porque satisfaz o paladar. Por isso, cansam-se logo de amar, porque estão saciados, porque empolgam-se pelo desejo de experimentar novos sabores. E há aqueles que fazem do amor um exercício de egoísmo a dois, pretendendo construir o seu céu particular e o resto que se dane. O amor não é nada disso. O amor é muito mais que isso. Em sua grandeza essencial, em sua expressão maior, o amor é um exercício de fraternidade entre os homens, inspirando a derrubada das barreiras de nacionalidade, raça e crença, para que sejamos na terra uma grande família, unida e ajustada, feliz e tranquila como só o amor legítimo pode proporcionar. Foi para nos oferecer esse tipo de amor que Jesus veio até nós, renunciando às paragens celestiais, qual ave que das alturas mergulha no lodo do chão. Portanto, a divina revelação do amor, Jesus desde o princípio supera o choque biológico no nascimento, que impõe o esquecimento do passado, e apresenta-se desde cedo na plenitude de suas virtudes e de sua sabedoria. Bastante ilustrativo a esse respeito o episódio no templo em Jerusalém, quando Jesus maravilhou os doutores da lei com os valores de uma sabedoria invulgar, inconcebível num adolescente. Em outros aspectos do apostolado de Jesus, identificamos a sua grandeza, os seus poderes, a sua personalidade extraordinária. Identificamos a grandeza de Jesus na clareza de suas ideias, na extraordinária capacidade de síntese. O Sermão da Montanha é uma obra-prima de concisão e clareza. Em meia dúzia de ensinamentos, Jesus nos apresenta uma síntese das leis morais que regem a nossa evolução. Identificamos a grandeza de Jesus na firmeza de suas convicções, disposto ao sacrifício da própria vida por manter fidelidade aos seus princípios. Identificamos a grandeza de Jesus nos poderes que exercitou, sarando enfermos e moléstias incuráveis, fazendo mudos falarem, paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, multiplicando pães e peixes, acalmando tempestades, transformando a água em vinho, a demonstrar que ele era realmente alguém muito especial. Identificamos a grandeza de Jesus no seu estoicismo diante dos sofrimentos que lhe foram impostos, e na admirável capacidade de perdoar, não apenas aos algozes, mas aos próprios companheiros que haviam fugido precipitadamente no momento extremo, negando o próprio testemunho. Identificamos a grandeza de Jesus nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de seu apostolado, marcados indelevelmente pela manjedoura e pela cruz. Aqueles que assimilam as suas ideias, que imitam os seus exemplos, que seguem os seus passos, tornam-se por isso mesmo, tanto quanto ele, inesquecíveis. E foi exatamente porque assimilou e vivenciou as lições de Jesus
que a primitiva comunidade cristã haveria de marcar a sua passagem pelo mundo como o mais grandioso esforço já realizado na terra pela edificação do reino de Deus, uma sociedade solidária, onde todos sejam irmãos, onde o maior seja aquele mais disposto a servir. Revela o capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades da igreja cristã em Jerusalém, que a simpatia de que desfrutavam Simão Pedro e seus companheiros, em virtude do piedoso mistério que realizavam na casa do caminho, despertou a ira dos senhores do templo, que os mandaram prender e os submeteram ao açoite. Depois os libertaram, dizendo-lhes, sob pena de morte, que nunca mais pronunciassem o nome de Jesus, nem transmitissem as suas ideias. Revelam os versículos 41 e 42 do mesmo capítulo, que deixando a prisão, Simão Pedro e seus companheiros renderam graças a Deus por terem sido julgados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus, e que nunca mais, em dia algum de suas vidas, deixaram de pronunciar o nome de Jesus ou de transmitir os seus ensinamentos. Dificilmente os profissionais do judaísmo poderiam entender tão corajosa atitude. É que os cristãos não estavam atrelados aos interesses humanos nem ao cargo do poder. Eles defendiam a causa de Deus sob inspiração de Jesus, que os inspirava nos mais duros e difíceis testemunhos. Com Jesus trabalhavam, com Jesus ensinavam, com Jesus caminhavam, com Jesus enfrentavam apodos e zombarias, com Jesus sonhavam a edificação daquele reino divino, onde todos seriam irmãos, e onde o maior seria aquele que se fizesse sinceramente servo de todos. Várias razões podem ser evocadas para definirmos ou justificarmos esse denodo, essa perseverança da primitiva comunidade cristã. Em primeiro lugar, o fato de que estavam bem vivas na primitiva comunidade as emoções da ressurreição de Jesus, as suas materializações no colégio apostólico. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável, aquele código de ensinamentos, aquele manancial inestante de bênçãos, era confirmado da forma mais extraordinária jamais vista. Jesus vencer a própria morte. Em segundo lugar, destacaríamos como apoio, como estímulo da primitiva comunidade cristã, o fato de que os primitivos discípulos de Jesus conservaram o intercâmbio com a lei, que fora bem instituído por Jesus, revogando a proibição de Moisés. Eram frequentes, no seio da primitiva comunidade, as manifestações dos espíritos superiores, tomadas genericamente por manifestações do Espírito Santo, que eram tão frequentes e empregavam tantos médiuns, chamados então profetas, que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, traça normas disciplinadoras para aquelas manifestações, recomendando aos médiuns que falassem um de cada vez, que não houvesse manifestações simultâneas, e se alguém falasse em língua estrangeira, deveria haver outro alguém que fizesse a tradução, porque tudo deveria ser feito para a edificação. O apóstolo e evangelista João recomenda em sua epístola universal: amados, não creiais em todos os espíritos, mas observai se os espíritos procedem de Deus. E o estímulo
estímulo maior, sem dúvida alguma, estava no idealismo dos cristãos. Eles vibravam com a mensagem, eles sentiam o poder da palavra de Jesus, eles sonhavam a construção daquele reino divino, onde todos seriam irmãos, e onde o maior seria aquele que se fizesse sinceramente servo de todos. Alguns estudiosos têm atribuído essa perseverança, esse denoto da primitiva comunidade cristã, a uma interpretação equivocada das promessas de Jesus a respeito do reino divino, o que os teria levado a imaginar que se tratava de uma construção meramente humana, material, que no momento oportuno Jesus proclamaria o reino divino e que aqueles que houvessem perseverado e que houvessem se destacado pela dedicação teriam um lugar de proeminência na nova ordem. Semelhante raciocínio não faz justiça à primitiva comunidade cristã, marcada por exemplos tão notáveis de dedicação ao bem, que jamais poderiam estar presentes no comportamento cristão se as suas motivações fossem imediatistas, se eles estivessem interessados apenas em um lugar de proeminência na nova ordem. A história registrou apenas fragmentos do que foi a primitiva comunidade cristã. Sobre esses fragmentos têm sido montadas as mais variadas teorias, todas elas especulativas e geralmente distanciadas da realidade. Precisamos de uma historiografia espiritual. A história recontada a partir de informações da espiritualidade. É exatamente o que o Espiritismo faz a respeito da primitiva comunidade cristã, explicando-nos que ela era formada por espíritos superiores, que vieram secundar Jesus em seu abençoado trabalho. Embora situados na terra, na posição de humildes pescadores, de gente do povo, eram espíritos elevados, que vinham para trabalhar com Jesus. Porque o Evangelho pedia uma base de sustentação e de fixação, senão eles se perderiam. Havia necessidade dessa pleiade de espíritos a pontificar no movimento cristão para que ele se fixasse na terra. Caso contrário, Jesus estaria perdendo o seu tempo ao trazer a sua mensagem. Isso ficou muito demonstrado posteriormente, quando foram iniciadas as perseguições ao cristianismo nascente. A luz do Evangelho incomodava os espíritos inquietos que dominavam os poderes do mundo. Então iniciaram-se as perseguições ao cristianismo nascente. Foi então que aqueles heróicos cristãos demonstraram a sua condição espiritual, a sua elevação, regando com seu suor e o seu sangue a árvore nascente do cristianismo, para que o Evangelho se estabelecesse na terra como supremo marco de luzes, como alicerce para a construção de um mundo melhor. É de se emocionar quando lembramos daqueles espetáculos dantescos do circo romano, onde os cristãos eram devorados por feras famintas, transformados em tochas vivas para deleite de multidões ávidas de sangue cruéis. No entanto, eles corajosamente enfrentavam o testemunho, entoando hinos de louvor a Jesus, segundo nos revelam os próprios Espíritos. Entravam na arena entoando hinos de louvor. Jesus é o Salvador. Não teremos temor. É Ele o nosso guia, a nossa força, o nosso alento e paz. Por Ele enfrentaremos o dissabor, a morte, a dor. Com Ele renasceremos na eternidade e viveremos com muito amor, com muito amor. Era esse o espírito da época, aqueles corajosos cristãos, aqueles espíritos sublimados, expostos ao sacrifício da própria vida para que o Evangelho vivesse. E ninguém elevou tão alto esse ideal.
Ninguém trabalhou tanto por sua concretização no mundo quanto Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. E tanto trabalhou suas humanas imperfeições no sentido de superá-las, tanto se empenhou por seguir o Cristo que nos últimos anos de vida proclamava: já não sou eu quem fala, mas o Cristo que vive em mim. Já não era mais o homem frágil e falível, mas o verdadeiro cristão, aquele que reflete o Cristo no seu comportamento. Revela o Espírito Emmanuel, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, que quando foram iniciadas as perseguições ao cristianismo nascente, a mando de Nero, no ano de 68 da era cristã, em Roma, Paulo, que estava preso, foi conduzido a um local ermo, onde por ordem do imperador deveria ser degolado. O oficial romano, encarregado da execução, de espada na mão, aproxima-se de Paulo e, vacilante, lhe diz: lastimo ter sido designado para essa missão. E intimamente não posso deixar de lamentar a sua sorte. Ao que Paulo, já idoso, mas lúcido, indômito na fé, respondeu-lhe: lamente antes por você mesmo, meu filho, quando morro no sagrado cumprimento de deveres relacionados com a vida eterna, ao passo que você não pode furtar-se a obrigações grosseiras relacionadas com a vida material. Chore por você mesmo, porquanto partirei ao encontro do Senhor da verdade e da vida ao mundo, ao passo que você, terminada a sua tarefa de sangue, voltará à hedionda convivência com mandantes e crimes tenebrosos. E vendo que o oficial vacilava, disse-lhe resoluto: não vacile, cumpra seu dever até o fim. Paulo morreu decapitado, mas ficou um exemplo maravilhoso de um caráter indômito, de alguém que, mais do que ninguém, sonhou o sonho cristão e, mais do que ninguém, trabalhou por sua edificação do mundo. Infelizmente, não obstante os esforços da primitiva comunidade cristã, o ideal cristão, o sonho de uma sociedade solidária onde todos sejam irmãos, onde o maior seja aquele que mais esteja disposto a servir, tudo isso ficou como um belo sonho, sucedido por amargo despertar. Os séculos que se seguiram à primitiva comunidade cristã reservaram modificações tão lamentáveis ao culto cristão que ele simplesmente se desfigurou. Embora Jesus continuasse mais do que nunca idolatrado pelos fiéis, a sua preciosa orientação de vida, os seus ideais, as suas lições, foi tudo levado de roldão pelo imediatismo, pelas ambições, pelos interesses hipócritas que tomaram de assalto o culto cristão, facilitados pela invigilância dos próprios cristãos. Muito se tem discutido a respeito do assunto. Os séculos que se sucederam ao cristianismo, essa diferença toda, terá sem dúvida alguma levado muitos cristãos a proclamarem como John Lennon: as coisas continuam como eram antes, o sonho acabou. E como dissemos, muito se tem discutido a respeito do assunto. Como, quando e por que o sonho acabou? Talvez tudo tenha começado com o Édito de Milão, no século IV da era cristã, quando Constantino iniciou o processo que transformaria o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Ocorre que o Império não era cristão, o Império era pagão. Apenas 6% da população do Império eram cristãos, os restantes pagãos. Foi então que os líderes cristãos, alçados agora ao poder temporal,
cometer o erro crasso, lamentável, fundamental, ao invés de tentarem elevar o povo ao entendimento da mensagem cristã, pretenderam rebaixá-la ao nível dos interesses imediatistas do povo. E se o povo era pagão, assimilemos as práticas pagãs para atrair o povo às igrejas cristãs. Assim instalou-se o culto exterior, com ritos e rezas, ofícios e oficiantes. O povo estava habituado ao culto aos deuses, que eram reverenciados em imagens e estampas, nas casas, nos templos. Tudo bem, criou-se um Olimpo cristão, onde foram entronizados outros deuses, que se chamavam José, Filipe, Tiago, Maria, Pedro, Paulo e outros vultos do cristianismo, aos quais os cristãos também habituaram-se a reverenciar em imagens e estampas, nas casas e nas igrejas. Tudo igual ao que era antes. Houve apenas uma mudança de nomenclatura. Os deuses foram substituídos pelos santos. O Deus maior, o chefe de todos, era o próprio Cristo, alçado à condição de supremo regente do universo. Porquanto um Deus, se houvesse fundado uma religião, seria bem melhor aceito do que um simples enviado dele. E para contornar a dificuldade que semelhante ideia representava, já que Jesus a si mesmo denominava-se um servo de Deus, um enviado divino, um filho do homem e não filho de Deus, eis que criou-se a esdrúxula concepção da Santíssima Trindade, em que o mesmo Deus tem três personalidades distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igualmente curiosa foi a solução para o problema de Maria, sendo a mãe de Jesus, e consequentemente agora a mãe de Deus. Maria não poderia ter nascido com a mácula do pecado original. Um original pecado supostamente cometido por um suposto casal, Adão e Eva, num suposto e fantasioso paraíso. Tudo bem, deu-se a Maria uma graça de exceção. Ela foi o único ser humano que nasceu na terra sem a mácula do pecado original, por graça de exceção. Mas isso criava um outro problema ainda mais grave, porque segundo o dogma fantasioso do pecado original, nós experimentamos a morte, nós morremos por causa dele. Ora, se Maria, por graça de exceção, nascera sem a mácula do pecado original, ela não poderia morrer. Tudo bem, resolveu-se o problema com o dogma da Assunção de Maria. Maria não morreu, ela foi alçada aos céus em corpo e espírito. Não há limites para a fantasia quando renunciamos à lógica e ao bom senso. Durante séculos, não obstante os esforços de respeitáveis discípulos de Jesus, que periodicamente vinham à terra tentando reconduzir o cristianismo às suas fontes originais de simplicidade e pureza, como Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, eis que o cristianismo permaneceu no desvio, comprometido pela institucionalização, amarrado a uma teologia fantasiosa, infantil, fixada irremediavelmente pelo dogma, esse instrumento terrível de aniquilamento da razão. O dogma é a morte do raciocínio, porque não permite discussão em torno de seus princípios. Quando, analisando a história, recordamos os tribunais inquisitoriais, onde as autoridades religiosas mandavam para a fogueira aqueles que contrariavam seus interesses e as suas ideias, quando pensamos nos grandes líderes cristãos que governavam como reis, com poder de vida e morte sobre milhões e milhões de súditos, em nome daquele que, segundo a sua própria expressão, não tinha onde reclinar a cabeça, quando lembramos as cruzadas, guerras de conquista que derramaram rios de sangue em nome do príncipe da paz, quando lembramos o incrível comércio das indulgências,
que almas eram transferidas para o paraíso à custa de valores em ouro oferecidos por suas abastadas famílias. Quando lembramos desses e tantos outros desmandos cometidos em nome de Jesus, ficamos imaginando que isso tudo não pode ter acontecido simplesmente em virtude dos enganos de Constantino. Na verdade, o que aconteceu foi uma fatalidade histórica. O Evangelho era grandioso demais, era sublime demais, era perfeito demais para uma humanidade ainda tão atrasada, presa aos impulsos primitivos da animalidade. Natural, portanto, que passada aquela fase áurea do cristianismo, com a primitiva comunidade cristã e o seu retorno à espiritualidade, quando o Evangelho ficou por conta dos homens, natural que acontecesse tudo aquilo que aconteceu, que ocorressem todos aqueles desvios. Jesus, em sua imensa sabedoria, tinha plena convicção de que isso fatalmente iria acontecer. Tanto que na última ceia, a última oportunidade em que esteve com os discípulos, ele proclamou que mais tarde enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que viria lembrar dos seus ensinamentos e transmitir lições novas que a humanidade naquela época não podia receber. A ortodoxia religiosa situa o Consolador na festa de Pentecostes, 40 dias após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos em Jerusalém, sob inspiração do Espírito Santo, falaram e profetizaram em várias línguas. Entretanto, aquelas manifestações não tinham nada a ver com o Consolador. Em primeiro lugar, porque nada havia a lembrar, porquanto nada foi esquecido, a morte de Jesus era recente. Em segundo lugar, porque aquelas manifestações não acrescentaram uma vírgula sequer ao ensinamento de Jesus. Ficou apenas o evento, a marca de um acontecimento grandioso, revelando a manifestação dos Espíritos. Durante séculos, se viesse, o Consolador não seria recebido, não seria aceito, porquanto a humanidade mergulhara na escuridão medieval, um amordaçamento da lógica, da razão, imposto pelas lideranças religiosas que defendiam a ferro e fogo as suas posições escatológicas. Somente a partir do século XVIII, quando a humanidade readquiriu a vocação de pensar com o iluminismo francês, é que se criaram condições para que o Consolador viesse no século XIX. E, paradoxalmente, viu-se na contingência de manifestar-se fora dos círculos religiosos, porquanto estes estavam atrelados ao cargo do poder temporal e negavam veementemente a possibilidade de intercâmbio com o além. Um paradoxo tanto maior quando lembramos que Jesus conversava com os espíritos, o mesmo acontecendo com a primitiva comunidade cristã. Os Espíritos do Senhor, qual o imenso exército que se movimenta a ouvir a voz de seu comando, espalham-se por toda a terra, e quais estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos afirmo, ó homens, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser colocadas em seus devidos lugares para confundir os orgulhosos, aclarar os caminhos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos a vós, ó homens, para o divino concerto. Tomai a vossa lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num cântico glorioso elas se espalhem por um recanto ao outro do universo. Homens, nossos irmãos, a quem amamos,
amai-vos uns aos outros, bendizei o Senhor, e edificareis o reino de Deus. Essas vigorosas afirmativas constam da abertura de o Evangelho segundo o Espiritismo e nos dizem, em síntese, o significado e do alcance da doutrina espírita, para nos dizer que o sonho não acabou. O ideal sublime de espiritualidade, a formação de uma sociedade solidária, onde todos sejam irmãos, onde o maior seja aquele que mais esteja disposto a servir, tudo isso faz parte dos planos de Deus para o nosso mundo. E Deus não é um simples sonhador, nem falha jamais em seus propósitos. Os princípios que consubstanciam o Consolador, o Espírito de verdade prometido por Jesus, a doutrina espírita, não constituem novidade. E existiam desde todas as culturas mais remotas, no seio de todas as religiões. O que o Espiritismo faz é sintetizar esses princípios à luz da revelação dos Espíritos superiores, para nos mostrar a gloriosa visão dos mecanismos de causa e efeito, das leis morais que regem a nossa evolução. Jesus já nos apresentara esses mecanismos, essas leis, mas o fizera ao nível do coração, dirigindo-se a uma humanidade ainda adolescente, incapaz dos grandes voos da intelectualidade. Jesus, o Espiritismo, nos apresenta esses mesmos princípios ao nível da razão, dirigindo-se a uma humanidade suficientemente esclarecida para compreender a extensão de suas responsabilidades. Jesus recomendava que perdoemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdão incondicional, perdão sempre, para que sejamos filhos verdadeiros de Deus. Ele que faz descer a chuva sobre bons e maus e nascer o sol para justos e injustos. E o Espiritismo nos diz ser indispensável que perdoemos, porquanto todo sentimento negativo de mágoa, rancor, acaba nos desajustando, submetendo-se a perturbações e desajustes oriundos de influências espirituais inferiores. Jesus recomendava, como diz a mulher samaritana, que o culto a Deus deve ser despido de formalismos e de exterioridades, nem ritos, nem rezas, nem ofícios, nem oficiantes. Porque, diz Jesus, o Pai é Espírito, e em Espírito deve ser adorado por aqueles que o adoram. O Espiritismo nos diz que toda a intermediação no processo de nossa comunhão com a espiritualidade, através de ritos e rezas, ofícios e oficiantes, desvitaliza a emoção e dificulta o nosso contato com a espiritualidade maior. Jesus dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo-lhes: vai e não peques mais, para que te não suceda pior. E o Espiritismo nos diz que todo o mal praticado em pensamentos ou ações é uma agressão que fazemos a nós mesmos, habilitando-nos a penosos sofrimentos para as correções necessárias. Jesus nos convidava ao bem. O Espiritismo demonstra ser indispensável que exercitemos a bondade. Por isso, Jesus nos trouxe a revelação do amor. O Espiritismo nos traz a revelação do dever, chamados que somos a realização de um mundo melhor, não por simples sonho, não por mero ideal, mas porque agora nós sabemos que assim tem que ser feito, e o conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. Abeberando-nos dos princípios espíritas cristãos, não haverá justificativa para o acomodamento, para a inércia, para a preguiça, a má vontade ante as necessidades de edificação do mundo em que vivemos. Partindo do princípio evangélico, de que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu, diríamos que nós, espíritas, estaremos sempre em débito com a doutrina, ainda que lhe dediquemos a nossa vida.
porque o empenho de uma vida ainda é muito pouco ante a gloriosa visão de realidade espiritual que a doutrina espírita nos oferece, dando-nos aquele que é o bem mais precioso da existência humana, que é a segurança de viver. Quem sabe de onde veio, porque está na terra e para aprender. O sagrado propósito de construção de um mundo melhor, ideias surgem, algumas atraentes, como a de John Lennon, pretendendo uma revolução pacífica pela música, formando uma mentalidade mais liberal, menos preconceituosa, a favorecer a fraternidade entre os homens, ou Marx, pretendendo que nós podemos construir o paraíso terrestre distribuindo os bens da produção pelos trabalhadores. Ou Freud a proclamar que poderemos resolver o problema da felicidade humana botando ordem na casa mental, desvendando os segredos do inconsciente. Ou Lutero a proclamar que a fé em Jesus é suficiente para a salvação humana. Embora respeitáveis, essas ideias estão longe de exprimir as realidades essenciais e acabam desembocando em traços e impasses dificilmente superáveis, como a sociedade permissivista, o comunismo ateu, a psicologia materialista, o fanatismo pentecostal. Na verdade, meus amigos, nós não precisamos de novas ideias, nós não precisamos de muitas ideias, precisamos, isso sim, colocar em prática a ideia primeira, a ideia básica, a ideia fundamental, e nisso reconhecemos os méritos de Jesus, porque foi Ele quem nos trouxe essa ideia, que é o amor. O amor é o alicerce indispensável para a edificação do reino de Deus. Sem amor, todas as edificações humanas serão efêmeras, todas as ideias serão inúteis. Por isso, embora respeitando os homens de ideias, botamos mais fé nos homens de ação, que estão arregaçando as mangas, estão partindo decididos para o trabalho no campo do bem, participando da obra da fraternidade humana em creches, berçários, hospitais, albergues, escolas, lares da infância e da velhice, hospitais, procurando dar o melhor de si mesmos em favor do bem comum. Não que semelhantes iniciativas resolvam de pronto os problemas do mundo, mas porque semelhantes iniciativas vão desenvolver em seus corações o espírito de serviço, que é o amor em ação, o amor atuante, o amor empreendedor, o amor capaz de contribuir realmente pela construção de um mundo melhor. Aqueles que assim se dedicam, aqueles que arregaçam as mangas e que entendem que evangelho é ação, é trabalho no campo do bem, é colocar em prática o amor preconizado por Jesus, esses habilitam-se a trabalhar pela implantação do reino de Deus na terra, mas acabam por edificá-lo primeiro em seus próprios corações e habilitam-se ao encontro maravilhoso com o Cristo na intimidade de suas próprias almas, ainda que situados na terra em posições de subalternidade. Revela o espírito Humberto de Campos, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, que alguns espíritos fizeram uma viagem às regiões alcandoradas, um verdadeiro passeio nas proximidades da morada celestial de Jesus. Não eram espíritos puros e perfeitos, mas pela sua dedicação em favor da própria renovação, do estudo, do conhecimento superior, habilitavam-se aquela viagem até para seu aprendizado. Acima de todas as divergências em matéria de fé, haviam todos eles adquirido a consciência fundamental. Eram todos filhos de Deus e, consequentemente, irmãos. Ali estavam pregadores espíritas, sacerdotes católicos, pregadores evangélicos, monges budistas, discípulos de Confúcio e de Maomé, irmanados todos na crença comum da presença de Deus e reconhecendo em Jesus a grande figura da humanidade,
que trouxeram aos homens a mensagem maior. E tudo era festa ali, naquela reunião tão feliz, envolvendo aquelas entidades. Um dos participantes daquele grupo, daquela festividade, parecia destoar do brilho do conjunto. Tratava-se de um antigo lidador de camelos. Ibrahim al-Mandeli, por apenas um dedicado socorrista nas areias escaldantes do deserto. Trazia os pés descalços, as vestes rotas, exibiam manchas sanguinolentas de crianças que socorreram no deserto, aconchegando-as ao peito, respeitoso e gentil. Trazia as mãos como que forradas de couro de camelo, tantas eram as calosidades adquiridas nos rudes labores da beneficência do deserto. Os cabelos, revoltos e enevoados, diziam das muitas tempestades que enfrentara para socorrer viandantes desprevenidos. As faces macilentas eram, apesar da armadura, de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, como se não houvessem superado ainda a pavorosa visão das misérias humanas no deserto que ele sempre procurara minorar. Isolado num canto do festim, ele observou 2 entidades angelicais que conversavam com os presentes, fazendo anotações no pergaminho. Em dado momento, aproximaram-se dele. Uma das entidades lhe perguntou: amigo, a que escola religiosa pertencesse na terra? A que devo a pergunta, redarguiu o beduíno, é que estamos anotando, é que o Senhor deseja conversar com um dos visitantes do lar celeste. E estamos anotando aqui o nome daqueles que mais profundamente o amaram no mundo, para que ele faça a sua escolha. Ah, não se preocupem comigo, disse o beduíno. Nunca pude consagrar-me ao Senhor e, com franqueza, ignoro por que razão estou aqui, já que não posso ter lugar entre os eleitos da terra. Que fizeste entre os homens? Perguntou a entidade. Ah, que o Senhor me perdoe a desfaçatez, mas nunca pude pensar mais intensamente nele, porquanto o deserto estava repleto de sofrimentos e dores que eu tentava minorar. Nunca pude cogitar das delícias do paraíso, porquanto eu tinha que minorar os sofrimentos do purgatório terrestre. E vendo que o beduíno começara a chorar, emocionado, a segunda entidade adiantou-se e disse-lhe: sim, meu irmão, evidentemente não poderemos registrar seu nome dentre aqueles que mais profundamente amaram o Senhor, mas registraremos seu nome como de alguém que amou profundamente o semelhante. O beduíno agradeceu, emocionado, enquanto os membros daquela augusta assembleia comentavam o estranho caso daquele espírito que não pudera consagrar-se ao Senhor porque estivera demasiadamente ocupado em socorrer os seus irmãos da terra. Passaram-se minutos de expectativa. Todos aguardavam pela escolha do Senhor. Depois de alguns minutos, um grupo de entidades angelicais penetrou o pátio engalanado a entoar cânticos celestes. Trazia uma grande faixa que, aberta, revelou em letras luminosas e garrafais o nome do escolhido, Ibrahim el-Mandeli. O Senhor desejava conversar com ele. Imagine, nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo. Sobre nós apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja países, nações, nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo o dia de hoje
Imagine que não haja propriedades, necessidades, nada de ganância ou de fome, apenas a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens compartilhando o mundo todo. Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Precisamos, sem dúvida alguma, de sonhadores, homens como John Lennon, que quebram a rotina e apontam caminhos, mas precisamos muito mais de homens como Ibrahim Al-Mandev, que colocam o sonho em realidade. Homens que arregaçam as mangas e partem decididos para o campo do bem, exemplificando o amor. São estes os gloriosos construtores do reino de Deus. Homens assim trazem as marcas do Cristo, o sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. As marcas do Cristo. Se bem analisarmos a questão, meus amigos, pensemos bem, o que é que nós estamos fazendo na Terra? Qual o objetivo de nossa encarnação num planeta de provas e expiações? Estamos aqui exatamente para conquistar as marcas do Cristo. A capacidade de renunciar aos interesses pessoais, ao egoísmo, para pensar no bem comum, o amor. Dores, atribulações, problemas, dificuldades, dissabores, doenças, tudo isso são lixas grossas que desbastam as nossas imperfeições mais grosseiras e nos despertam para que conquistemos as marcas do Cristo. E sem dúvida alguma, todos nós, se conscientes ao reencarnarmos, quando nos preparávamos para a presente existência, ainda no mundo espiritual, certamente teremos elevado o nosso pensamento em oração muitas vezes, dizendo assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheitas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho, o divino compromisso, estímulo dos céus, guiando-nos dos passos, e que por aprender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente anuncie as cenas. Não sei de seguir-te, quero trabalho apenas. Tá que eu seja contigo onde estiveres numa réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, e se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei, ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os galos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas,
plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trajes as suas. Jesus nos abençoe. Todos agradecemos ao Richard Fluminense que atendeu ao nosso pedido. Agradecemos à casa, Obreiros do Bem, que também atendeu ao nosso pedido para estarmos realizando uma tarefa da jornada aqui. A todas as pessoas que colaboraram diretamente e indiretamente para que esse momento pudesse acontecer. Nós vamos fazer a prece, só que após a prece eu gostaria que vocês não saíssem, que nós vamos fazer alguns sorteios de livros que foram doados pelas livrarias aqui de Berlândia e também pelo Obreiros do Bem, que também disponibilizou algumas obras para estarmos sorteando.